Sim. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo escutando? Que maravilha, que maravilha. Que legal ver essa sala lotada de gente bonita. Muita gente sorrindo. Boa noite, gente. Muita gente abrindo as câmeras. Que maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, eu vou começar hoje já falando que vocês são pessoas diferenciadas, viu? Vocês largaram a rotina do dia a dia de vocês para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho mais, a ver um pouquinho sobre cuidados com as emoções, não é mesmo? Gente, vocês estão de parabéns, viu? Bom, então, para poder começar, eu vou me apresentar um pouquinho. Olha só, meu nome é Marie. Eu sou uma paranaense que moro há mais de 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou administradora, eu sou casada, tenho um casal de gêmeos, Antônio e Isabelle, que fizeram recentemente 13 aninhos. Então, hoje nós nos reunimos aqui, convidamos vocês para virem, para que a gente possa falar um pouco sobre os cuidados com as emoções, né? Que as emoções são coisas importantes que afetam todos os segmentos da vida da gente, certo? E para falar sobre isso, eu vou chamar aqui minha companheira de sistema. Essa semana eu tive o privilégio de estar aqui sendo acompanhada de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é farmacêutica, ela é mãe, tem dois filhos, casada também, e está fazendo um trabalho incrível aqui dentro do nosso negócio. E ela vai estar aqui também compartilhando disso com vocês. Então, eu vou chamar ela aqui, uma pessoa maravilhosa que eu adoro. Vem para cá, Aline Demarque. Boa noite, Marie. Boa noite, pessoal. Gente, que delícia estar aqui, né, Marie? A gente falando de emoção, a gente poder falar realmente de um assunto tão importante, principalmente hoje em dia, onde nós brasileiros, foi comprovado numa pesquisa que nós brasileiros somos as pessoas, né, o povo mais ansioso do mundo, gente. Por que será, né? Alguém concorda, gente? A gente é muito emotivo, né? Muita emoção, aí fica com raiva, e aí é aquela coisa. E nisso, gente, o que acontece? Muitas vezes a nossa saúde é afetada, a nossa saúde física. Então a gente trabalha muito ali com as emoções, né? Fica muito ansioso, fica muito nervoso, e a saúde física acaba pesando aí também. Bom, eu sou a Aline Demarque, tenho 41 anos de idade, sou farmacêutica, trabalhei minha vida toda, durante 20 anos, com medicamento. Eu trabalhei sempre na indústria farmacêutica, sempre fui adepta a medicamentos, até que os meus filhos nasceram. Hoje eu tenho dois filhinhos, e o primeiro eu decidi fazer uma mudança aí na minha vida, né, em relação à saúde mesmo, saúde natural. E assim, gente, falando um pouquinho sobre ansiedade, a Marie tem aí dois adolescentes, né? Imagino como que deve estar o momento com dois adolescentes em casa, né, Marie? Né? Eu tenho dois meninos, eu tenho o Gustavo de 9 anos e o Gustavo de 11. Então eu estou quase entrando aí, estou na pré-adolescência do meu mais velho e já estou sentindo uma mudancinha no comportamento. Né? E muitas coisas, assim, muitas vezes eu acredito que nem ele está se entendendo, né? Porque são os hormônios que começam a mexer ali e até ele fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E outra, gente, mesmo com meu filho de 9 anos, o que eu vejo na escola em relação às provas? Parece que na nossa época não era tão assim, né? Não sei se eu que levava mais de boa, mas parece que não era tão desse jeito. Hoje é uma pressão maior de escola, de prova. Então, eu sinto que realmente, inclusive as crianças, a gente tem que cuidar das emoções. Outra coisa, gente, que é comprovado hoje, que até quando eu conheci esse modelo de negócio, essa empresa, a Doterra, quando eu conheci, eu me apaixonei. Por quê? Hoje é comprovado que 80% das nossas emoções, ela vem do cheiro. Então, as emoções, quando a gente inala, quando a gente sente um cheiro, concorda que quando você sente um cheiro específico, você lembra lá da infância, você tem um sentimento bom, você tem um sentimento ruim, de acordo com o cheiro que você está sentindo? Então, isso é comprovado, que a aromaterapia, sim, ela tem impacto diretamente nas nossas emoções. Então, quando eu conheci os óleos essenciais, eu vi que eu poderia, eu, Aline, com a minha família, ter mais saúde emocional,
e poder ainda mais levar para outras pessoas. E eu me encantei pela empresa e pelo modelo de negócio. Bom, mas para falar um pouquinho mais, gente, outra coisa que eu sempre gosto de falar, até antes de passar para ela, é que nós pais, nós mães, eu acredito que um desejo comum de todos nós qual que é o maior desejo que você tem para os seus filhos? Que eles sejam educados, que eles sejam felizes profissionalmente, que eles tenham um relacionamento feliz, que eles tenham de fato uma vida plena, uma vida feliz. E aí, gente, eu não passo birra, né? Ai, meu filho tá nervoso, meu filho faz muita birra, meu filho tem, às vezes, até desses rótulos, né? TDAH, autismo, porque hoje também está cada vez mais aumentando os diagnósticos. Mas e aí? E você? Como que você está lidando diante das situações? Muitas vezes a gente não quer que o nosso filho faça birra. Mas e a gente? Quando a gente está na frente de um desafio, como que é o nosso comportamento? A gente se desespera, a gente encara de frente de maneira adulta. Então, assim, cuidar das nossas emoções como pais e como mães é extremamente importante. A gente está vendo aí crianças, adolescentes ansiosos. E por quê? Eu acredito que são vários fatores, né? A tecnologia, o imediatismo ali das informações, porém, o que nós também estamos nos comportando. Então, o nosso comportamento, gente, impacta diretamente no comportamento dos filhos. Nós hoje somos exemplos. Não adianta eu falar, filho, não grita, e eu já falar gritando, né? Não grita, para de gritar. Então, assim, como que você está se comportando perante os seus filhos? Então, gente, isso é uma autoavaliação que a gente tem que fazer sim, porque não adianta a gente falar e fazer diferente. Hoje as crianças, né, as pessoas, elas modelam muito pela forma, então é o exemplo que você está dando, então cuida da sua emoção e hoje é uma noite muito especial para que a gente possa conhecer ferramentas que vão nos ajudar a controlar as nossas emoções, porque muitas vezes é bonito a gente falar aqui, no dia a dia, né? E ali quando a criança faz aquela birra ou quando aparece um desafio, então assim, os óleos essenciais, se a gente usar da maneira correta, a gente sim vai conseguir ter mais controle emocional, vai ter sim mais ali a consciência mesmo de tudo, trazer para a consciência ali o problema, enxergar mais soluções. Eu acredito que aqui a gente realmente tem a solução para o futuro. É o que eu estou vivendo hoje e eu acredito muito que a gente está aí, né, vivendo já esse futuro. E para falar, gente, dos produtos, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui ela, gente, é uma pessoa incrível, médica, pediatra, gente, para minha sorte, para a sorte de muita gente, né, para muita mãe, porque eu, como mãe de dois pequenos, eu sempre recorro a ela e ela muito carinhosa, muito solícita, sempre está ali comigo. Então, hoje eu posso falar que eu tenho a minha médica pediatra que me ajuda ali. Então, sou muito grata, que além de médica, é uma amiga muito querida, eu tenho orgulho de chamá-la de amiga, extremamente competente, extremamente cautelosa, ela que é uma super estudante, estudiosa dos óleos essenciais, é uma médica integrativa e que sabe, gente, de cabo a rabo, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que se dedica, que dedica a vida dela para entender os óleos essenciais, usar os óleos essenciais e o principal, nos ensinar e nos ajudar a usar os óleos essenciais de maneira correta, porque aqui está o segredo, usar de maneira correta para que de fato a gente tenha resultado. Então me ajudem a receber essa pessoa maravilhosa, competente, a nossa médica pediatra integrativa, doutora Ludmila. Vem para cá, Ludi! Oi, oi, oi! Deixa eu me adicionar aqui no PIN, peraí. Oi, gente! Boa noite, Lica. Gratidão por todo esse carinho. É um prazer, uma honra, uma alegria ser recebida assim por você, pela Marie. Eu tenho muito respeito, antes de tudo, né, por todo mundo que está aqui. É sempre muito gratificante ter pessoas que se dispõem e disponibilizam um tempo no final de um dia, né? No meio da semana que já começou, e no final de um dia que foi uma jornada, para chegar aqui e ainda buscam aprender alguma coisa. Isso para mim é fantástico, né? Eu que sou envolvida com o ensino, né? Ensino de saúde na área da medicina. Eu passo meu dia com estudantes de medicina, com residentes de pediatria, e aí quando eu chego aqui, ó, a Neuzinha estava comigo agora no hospital, é uma querida
da enfermagem que trabalha comigo, então a gente passa o dia em educação de saúde e chega aqui ainda tem pessoas que se dispõem a vir aprender um pouco do que é a saúde integral, né? E eu vou me apresentar, eu sou pediatra de formação, sou neonatologista de formação, e aí fui buscar o todo, né? Saí da faculdade, fui fazer uma pós-graduação de acupuntura, busquei ainda mais a pós-graduação de medicina vibracional quântica, quis um pouquinho mais, fui me especializar em medicina funcional integrativa e também a pós-graduação de aromaterapia. Então, eu sou uma eterna buscadora, uma incansável estudante, porque a gente não para, né? A gente continua vivo, então, se a gente está vivo, a gente tem que buscar sempre crescer em todos os sentidos. E parabéns a todo mundo que está aqui, porque estão buscando ampliar seus horizontes. E é sobre isso, né? Isso que a Aline falou é muito verdade, é muito importante, porque com essas viradas e essas reviravoltas que o mundo tem vivido, todo mundo tem passado por isso, às vezes de maneiras que não são tão simples e a gente não consegue absorver a velocidade das informações com tanta tranquilidade. E como é que é lidar com tudo isso? Porque a gente é soterrado em tanta emoção, em tanta informação ao mesmo tempo e não processa, mas as emoções acontecem, as informações vêm, as emoções acontecem. Então a gente tem que tentar entender ou trabalhar com isso de maneira que isso não nos cause sofrimento, e é um sofrimento que a gente não percebe que está acontecendo, mas ele se manifesta. E quem percebe que ele começa a acontecer são as pessoas que estão no entorno, porque a gente muda o comportamento. E é esse o termômetro. As pessoas começam a sinalizar: você está diferente, você está mais acelerado, você está falando de maneira um pouco mais agressiva. A criança muda o comportamento, fica mais frágil, fica mais chorona, começa a se esconder, começa a brigar na escola, começa a mudar o padrão das notas. Então, são sinais que às vezes são indiretos e que a gente não presta muita atenção até que de repente acontece aquela última gota d'água cai no copo e transborda de uma maneira que às vezes pode ser um pouquinho mais difícil da gente manejar. Então, hoje a gente vai falar de algo que é muito especial, a gente cuidar de todo mundo com algo que é bom. Vamos colocar um cheiro de coisa boa no ar, vamos colocar um cheiro de carinho, de amor, de cuidado, não só pelos pequenos, mas por todos nós. Eu acho que isso é um jeito gostoso da gente se aproximar de novo do que a gente veio para ser, né? Felizes. Essa é a nossa essência, é ser feliz, né? Então eu vou pedir licença, vou compartilhar com vocês um carinho que a minha querida Aline preparou, né? Porque hoje o presente foi dela. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Todo mundo vendo aqui? Então a gente vai falar um pouquinho das emoções. Deixa eu só diminuir esse negocinho, bom, vai ficar flutuando. E a gente tem a deliciosa possibilidade de falar das emoções de uma maneira muito lúdica, né? Que a Pixar trouxe para a gente. Eu acho que todo mundo já assistiu, né? O Divertidamente. O Divertidamente foi estudado incrivelmente, baseado principalmente na medicina chinesa. A gente tem aqui representados os órgãos e as emoções, elas se manifestam fisicamente através de sensações e elas moram nos nossos órgãos. Então, eu tenho aqui o medo que mora nos rins. Então, crianças que são muito medrosas, muitas vezes a criança não fala que está com medo, mas a manifestação é aquela criança que faz xixi na cama. A raiva, aquela pessoa que é irascível, e é o fígado que fala, né? É uma pessoa que vermelha, 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 e ela vai ter muitos problemas digestivos. Ela não digere uma série de coisas bem porque
tudo que o fígado tem que produzir, ela não digere direito as gorduras, ela vai ter problemas hepáticos, ela pode ter doenças graves de fígado. Então, são coisas que a gente observa através da medicina chinesa. A alegria é aquela euforia que mora no coração, né? E aí, eu já falei em uma outra ocasião que pessoas que têm aquela emoção muito forte no estádio de futebol, que na final de um campeonato gigantesco tem um infarto e morre no estádio de futebol. Esperou a vida inteira para ver o time campeão, quando vê, morre. Olha só, não aguenta de tanta emoção, de tanta alegria. É muito sério isso. A tristeza, que é a emoção dos pulmões, manifesta-se nas vias respiratórias. E o nojinho, né? Que é também a preocupação, que mora no estômago. Não consegue comer, né? Tem muita náusea, tem vontade de vomitar. E tudo isso é um órgão maciço e uma víscera oca acoplada. Então, a gente tem sempre duas manifestações possíveis. Então é muito interessante. E depois veio o outro filme que vem com as outras emoções que são secundárias. Essas aqui são as 5 emoções primordiais. E aí tem as outras emoções secundárias. Da alegria em excesso vem a ansiedade, que também vai do coração para o estômago. E aquela coisa, aquele frio na barriga que a gente não consegue, né? Tem a ansiedade boa, mas tem a ansiedade patológica. Então tem uma série de outras coisas. E aí, para a gente ter uma vida que é realmente saudável, a gente precisa de 4 ações, de 4 movimentos que a gente precisa manter em equilíbrio. Primeiro de todos, sem ele, a gente não consegue nada das outras coisas direito. Dormir. Dormir bem, dormir com qualidade, dormir o número de horas adequado para cada faixa etária. Por que o neném dorme pelo menos 18 horas por dia? Porque ele precisa disso para crescer. Por que o idoso dorme um pouco menos? Porque ele tem um relógio biológico que é diferente, mas ele precisa dormir o mesmo número de horas, pelo menos de 6 a 8 horas. Só que já mudou a característica de neurônios, mas ele precisa dormir pelo menos de 6 a 8 horas, tá? Alimentar-se de maneira adequada. Tira tudo que é industrializado, nada do que é processado, porque os processados não permitem que a gente produza os neurotransmissores, inclusive que vão ajudar no dormir. Percebe que uma coisa puxa a outra, são elos. E se a gente quebra algum desses elos dessa cadeia, dessa corrente, a gente começa a maltratar nosso corpo. Fazer exercícios, nem que seja uma caminhada, nem que seja uma caminhada, oxigenar, levar nutrição para todo o nosso corpo, nem que seja uma caminhada e esticar-se. O primeiro exercício do dia é uma bela de uma espreguiçada, estica, lembra que o corpo todo tá lá, movimenta, né? Fala oi, bom dia, pessoa importante. E manejo de estresse. Hoje as pessoas não sabem manejar o estresse e não controlam mais as próprias emoções. Há um tempo atrás, um pouquinho só de tempo, algumas décadas, teve um filme chamado Um Dia de Fúria, em que o ator sai do carro, pega um bastão de beisebol, sobe no capô do carro de alguém que fez uma ofensa para ele e destrói tudo. Lá atrás, umas 3 décadas atrás, Michael Douglas já mostrava o que era o burnout. Lá atrás. De lá para cá, foi daqui para frente, só para trás, ladeira abaixo. Lá já mostrava que as pessoas não sabiam manejar estresse. E aí, o que são as emoções? Eu lembro disso aqui. Ex movere é mover para fora, tá? É uma reação a qualquer coisa que aconteça. Pode ser legal,
pode ser não tanto. E vem de uma manifestação física. A gente sente. E a gente pode cuidar disso. A gente percebe boca seca, taquicardia, que é acelerar os batimentos cardíacos, taquipneia, aumentar a frequência cardíaca e a mudança do padrão psíquico. Como é que a gente vai perceber isso? E o rubor, né, ficar vermelho é uma coisa que o outro percebe. A gente sente ficar quentinho, mas o outro percebe. A gente consegue, o outro não percebe que o nosso coração acelerou, mas percebe que mudou a nossa frequência respiratória e talvez perceba que mudou o nosso padrão psíquico. Por quê? Porque a gente reage, né? E a gente pode ou agir ou reagir. E é isso que a gente precisa controlar. E aí, o que que significa trabalhar nessa questão com óleos essenciais? E o que são os óleos essenciais? Óleos essenciais, eu vou pegar esse mesmo que está aí. Esse mesmo que está aí, que é o peppermint, essa maravilha que a natureza nos deu, e que a vovó já falava lá no tempo do onça, tá com uma dor de barriga, vamos fazer um chazinho de hortelã. Esse aqui, o peppermint, é o hortelã que a gente pegava lá no quintal da vovó para melhorar a nossa dor abdominal. E ele não só melhorava a nossa dor abdominal, mas relaxava, deixava a gente bem. Por quê? Porque tem um monte de moléculas bioativas ali no chazinho do quintal, mas que numa concentração infinitamente menor do que em uma gota desta maravilha, tá? Por quê? Porque aqui é extremamente concentrado. No chá da vovó, a gente pegava algumas folhinhas e é uma aguinha que a gente toma e tem um pouquinho só de molécula, mas que já era uma coisa legal, já fazia bem. Agora imagina se com essa planta maravilhosa a gente inala. E aí o poder é muito mais rápido. Basta eu inalar e em 20 segundos já atua no meu sistema límbico, que é a morada das minhas emoções no cérebro. A partir dali, liga-se uma chavinha que fala: posso liberar tais neurotransmissores, porque a resposta, primeiro elétrica e depois química, desencadeada, muda a minha percepção. Por isso que a Aline falou, a gente sente um cheiro, vai lá nas minhas memórias da infância e eu reajo de maneira positiva ou negativa. E é muito rápido, é questão de segundos. E é exatamente desse jeito. Com os óleos essenciais, a gente modula o nosso estado, tanto psíquico quanto emocional. Então, a gente tem aqui uma possibilidade absolutamente fantástica, não só de manejar, mas de cuidar também. Então, eu tive uma situação de um trauma, eu posso respirar fundo, lembrar do que eu posso ter na minha mão, e a Aline ficou mostrando uma caixinha que é maravilhosa, que a dela tá linda, a minha tá destruída, porque eu levo o tempo todo para o hospital, eu trabalho com ela o tempo inteiro. Olha que linda, a minha tá um caco. Eu trabalho com isso aqui o tempo inteiro. Porque a gente tem, na verdade, um verdadeiro tesouro aqui para situações de trauma, de luto, de choque, de medo, de fúria e de bem-estar. Tem alguém que está rabugento do seu lado? Vamos fazer um sorriso. Tem alguém que não consegue ver muito prazer nas situações do dia a dia? Vamos abrir um sorriso, vamos dar uma motivação, vamos fazer a pessoa, nossa, dá para ser melhor. Tudo isso a gente consegue com a inalação desses produtos que são misturas de várias plantas e que vão agir no sistema psíquico-emocional das pessoas. Como é que a gente vai usar? De maneira aromática, então inalando, tópica, porque aí a pele vai absorver, vai cair na corrente sanguínea, também vai ter um processo de absorção e liberação de neurotransmissores e interno quando a gente faz a ingestão. E aqui, essa caixinha maravilhosa pela qual eu sou apaixonada, eu tô aqui com o meu Peace em falta, porque eu deixei emprestado para uma colega lá do consultório, numa situação de luto, e tá lá com ela pelo tempo que ela precisa, porque houve uma perda na família e ela
tá apaixonada, passou a ser o perfume dela. Então a gente percebe que em muitas situações, quando faz sentido e existe uma identificação por algum motivo, passa a ser algo que faz parte de nós. E aí a gente vai falar de algo que faz todo sentido no meu dia a dia, que às vezes eu passo na minha equipe, que é o Motivate. O Motivate chama isso porque ele dá motivação. Ele dá aquele bom dia, gente. Vamos começar o dia com muita energia. E aí ele tem o hortelã-pimenta, que é esse que no dia a dia a gente usa inalado para começar a atividade física, para dar mais disposição, para aumentar a oxigenação cerebral, para relaxar a musculatura, para aumentar a concentração e foco. Tem a clementina. A clementina é um óleo que é delicioso. Ele é uma mistura de dois cítricos, a laranja e a tangerina. Então, ele tem uma quantidade de limoneno que, além de fazer uma enxurrada de liberação de dopamina, então, muito prazer, muita, de bem-estar, tá? Então, já joga a gente para. Faz de conta que colocou patins no pé e sai. É uma delícia. Eu adoro isso aqui, porque tem dia que chega gente rabugenta do meu lado, eu falo, vamos começar o dia. Sai todo mundo igual a Isabelita dos Patins. Tem gente aqui que vai lembrar dela. Era divertidíssimo. Manjericão e semente de coentro, que são duas especiarias. As especiarias, elas fazem melhorar o trato digestivo, então melhora a contratilidade gástrica e diminui a secreção ácida. Será que melhora aqui aquela coisa da preocupação, do nojinho? Eu vou falar então agora, eu vou começar a fazer referência aos personagens do Divertidamente, tá? Coentro e manjericão vão trabalhar lá no nojinho e no medo, tá? O uzu é outro cítrico. Oba, vamos trabalhar mais com bem-estar, tá? Melissa vai acalmar, ela dá uma tranquilizada, deixa, se tem alguma coisa muito incomodando muito no ambiente, ela tranquiliza. O alecrim dá bastante concentração, dá foco e vamos lá, dá alvo, né? E a baunilha acolhe todas as emoções. Então, quando a gente não está muito disposto, sabe aquela coisa, hoje eu não quero, hoje eu não vou, né? Tem um pouco de falta de motivo, é esse aqui. Motivate é o cara e eu adoro. Tenho muito carinho por ele. Eu já acho que eu já usei uns 4 frascos. O cheer, ele não tem esse nome à toa. O cheer, ele vem de cheerleader, né? Motivação assim mais no alto ainda e muito mais alegria, né? É realmente vibrar com as coisas. É para fazer crescer o bolo, né? E dá muita autoconfiança e faz a pessoa ter mais vontade de fazer por ela, não só pelo todo, mas principalmente por ela. Por causa do anis estrelado. Anis estrelado e a noz moscada dão muita autoconfiança e dão mais amor próprio. O cravo, a canela tiram da fadiga, daquela sensação de pesar, da fadiga mental, do estresse. A laranja dá o bem-estar, porque a laranja e o limão mirtilo dão bem-estar porque são cítricos. O gengibre também vai cuidar da questão digestiva. Esse aqui é um gerânio búlgaro, que acolhe a emoção, que dá um colinho, e a baunilha que acolhe a emoção, é o colo de mãe. Vamos lá, que vai dar tudo certo. E aqui para essas situações também de não estar muito legal, então vamos, gente, vamos. É bem naquela. Tem que pensar no cheer com aquela cena das cheerleaders que entram em campo para motivar o time, tá? Ansiedade, aquela coisa de não se sentir pertencente a nada. E TPM, né, gente? TPM, que é aquela situação assim que você fala que o mundo tá contra você e nada dá certo, né? Então, esse aqui, e ele é delicioso. Várias pessoas, para quem eu indiquei, por algum motivo específico, também passaram a usar de perfume e a vida deu uma transformada. O Passion é aquela, eu falo que vai começar um projeto novo.
vai iniciar alguma coisa e tá ainda assim com um certo receio, usa o Passion, porque ele vai dar a certeza de que vai acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. É para você se apaixonar pelo seu novo processo, pelo seu novo projeto. Cardamomo é extremamente anti-inflamatório, especialmente para o trato digestivo. O cravo e a canela para não dar aquela sensação de fraqueza, de fadiga mental, de astenia, então vai impulsionar. O sândalo, o pé no chão para esse novo projeto. O jasmim, que é maravilhoso, eu sou apaixonada, é o meu perfume. Ele dá segurança. O sândalo põe o pé no chão e o jasmim dá segurança, dá confiança. A baunilha, o colo. Damiana também é uma flor que também acolhe. E o óleo de coco fracionado para a gente poder passar no corpo, tá? Para poder absorver. Todos esses que são em Rolon, eles são em óleo de coco fracionado. Então, essa coisa da apatia no sentido de estou com receio de dar este passo nesse meu novo projeto, tá? Muito amor próprio, né? E por que do desempenho sexual aqui? Por que que fala de libido? Por causa do jasmim e da damiana, que são flores, tá? A baunilha é também, vem de uma orquídea, mas não é da flor, é da fava dessa orquídea. O Forgive é um óleo que ele fala justamente de aprender a perdoar. Então, aquelas pessoas que têm ainda uma coisa que a vida não progride, porque ainda tem muito o pensamento no passado, não consegue se libertar de questões do passado, às vezes não é o perdão para o outro, mas o perdão para si, né? O abeto é uma madeira, então põe o pé no chão, né? Põe o pé no chão, vem viver o aqui e o agora, né? E junta o abeto com o arbovite também é uma árvore da família dos pinheiros, que liberta, que abre o peito para respirar, né? A nútica também é uma madeira, então põe o pé no chão e vem respirar. A citronela, que vai ampliar, ela permite que a respiração seja expansiva e leve, o zimbro, que tem uma ação anti-inflamatória e também de muita conexão com você mesmo. O zimbro dá muita permissão. O zimbro é o óleo que vem para permissão. E a criança, quando usa o zimbro, tem o zimbro em alguns blends que a gente usa para criança, a criança ela consegue dar o próximo passo. Sabe aquela criança que é muito assustada? Tem zimbro em alguns blends para elas e elas dão o próximo passo. Aquela criança que tudo ela olha assim para os pais para saber se os pais estão ali. Quando ela começa a usar o Stronger, por exemplo, ela segue. A mirra para abençoar tudo isso. E o tomilho, que é muito legal, porque ele ajuda a proteger. O tomilho é uma especiaria também e que dá muita proteção, porque ele blinda sistema de imunidade. Então, a gente tem aqui uma combinação justamente para solta. Você vai estar bem seguro, mas solta, permite sair o que não está permitindo você avançar na vida, né? E aqui, ó, tudo isso, né? Ciúme, apego, raiva, é tudo que não deixa a gente fluir, percebe? E a ansiedade que também, né? Não conseguir ir para frente. E o console é um óleo que traz a gente para o momento. Nossa, que o console também não está aqui. Traz a gente para aqueles momentos de luto, né? Então, são várias plantas aqui para a gente permitir sentir o que tem que sentir, mas sem sofrer. Então, o olíbano, ele permite que a intuição venha, permite que a conexão venha. O patchouli acalma, o lang-lang acalma, o ládano,
ele expande a respiração, porque muitas vezes em situações de luto a gente não consegue respirar, a sensação é de que o peito vai, né, tá preso, não consegue soltar o choro, né? O sândalo, põe o pé no chão, tá tudo bem, né? A rosa, que é de permitir que o amor aconteça, né? A rosa é o óleo da mãe, né? Então, é um óleo que dá uma sensação de estar protegido. E o osmanthus é uma espécie de jasmim, então também permite a sensação de acolhimento daquela emoção. Então, o consolo ele é um óleo que permite aquela emoção da perda, sem que isso seja sofrido. Então, é muito especial esse óleo. Eu tenho ele comigo em algumas situações bem específicas. E eu estou sentindo bem falta do meu aqui agora. Bom, o Peace, o nome dele já diz tudo, né? É paz. E eu tenho também muito carinho por ele, porque ele é leve, ele é suave, ele é para ser usado também assim, em toda e qualquer situação o Peace cai bem, né? Vetiver, que é aquela raiz profunda, então a gente pode viver momentos de turbulência, mas a gente não vai se perder, não vai deixar, não, a gente não vai perder a nossa essência, né? A lavanda para serenar, o lang-lang também, sedativo das emoções turbulentas, o olíbano que mantém a nossa conexão ali, a nossa intuição, a sálvia esclareia que também permite a emoção, sem que isso traga dor, sem que isso traga pesar, a manjerona que é absolutamente acolhedora para as dores, mas sem que isso traga pesar, e ela é fantástica para situações de tristeza. Ela não deixa a tristeza machucar, então puxa a gente daquela situação da tristeza lá no fundo e traz a gente para uma tristeza mais superficial e com entendimento do porquê da tristeza. Fala, ó, tô triste, mas de onde vem essa tristeza? Por que que eu tô triste? Isso é meu? Isso realmente faz parte da minha vida ou isso foi alguém que passou perto de mim e deixou um potinho de lixo aqui do meu lado? Entendeu? Então a gente consegue entender o que é, de onde vem e por que tá aqui. E aí a gente consegue trabalhar isso. O ládano, então, que dá expansão para a respiração nas situações de tristeza, abre o peito, e o hortelã-verde, que também ajuda a expandir. Ele não tem exatamente as mesmas propriedades do hortelã-pimenta, mas ele também permite uma expansão respiratória, principalmente porque abre aqui. Ele não é tão relaxante muscular, ele não tem tanta quantidade de mentol e mentona nas mesmas proporções, então ele age um pouquinho diferente, ele não é tão digestivo que nem o hortelã-pimenta, mas ele também tem propriedades assim. Ajuda muito nas questões de insegurança e preocupação, então ele traz a gente realmente para a paz. E DDA e TDAH são a mesma coisa, tá? São só maneiras diferentes de falar a mesma coisa, tá? Então, esse aqui, ó, é alguém que a gente também pode deixar sempre junto do frankincense, tá? Gosto demais dessa duplinha. E aí, vem o que eu tenho carinho, né? Porque faz parte aí do meu do meu quintal, né? Faz parte do que eu cuido muito e eu oriento muito o Kit Kids. Por quê? Porque ele é muito coringa, já que crianças têm algumas particularidades e algumas questões especiais em relação à diluição dos óleos essenciais, as situações em que momento usar qual, como usar. O Kit Kids ele vem trazer para a gente uma maneira muito segura e prática e fácil, e mais ainda, dá autonomia para os pequenos. Como eles escolhem, né? Eles fazem a associação da cor da tampa. Ah, o amarelo é para eu ficar mais inteligente. Ah, o verdinho é quando eu estou irritado. Ah, o vermelhinho é para eu ficar mais forte e não ficar doente. Então, as crianças associam a cor da tampa do Rolon para a função.
E isso, elas querem compartilhar. Ah, mamãe, posso levar o vermelhinho porque meu amiguinho tá dodói, então eu quero que ele fique bom. Criança é a coisa mais verdadeira e mais maravilhosa do mundo. Não é à toa que eu escolhi fazer o que eu faço. E aí, o steady é aquele que fala, quero estar seguro, quero voltar para o meu lugar de segurança, quero estar em paz. Tudo bem até aqui, gente? Eu tô falando muito rápido? Tá bom. Eu quero voltar para o meu lugar de segurança. Então, ele é um óleo que é muito coringa para aquelas crianças que desregulam, né? E que perdem o controle. Em que momento que eu vou usar? Posso usar com os pequenininhos, né? Aquelas crianças com 2 aninhos. Com 2 aninhos a gente ainda não tem muito o diagnóstico que a gente está tendo agora, os booms dos diagnósticos, com 2 aninhos a gente ainda não tem. A gente começa a fazer a investigação do autismo e do TDAH, tá? Mas ainda não é o momento do STED. Pode ser do Calmer? Pode ser do Calmer, vou falar já, tá? Mas o STED é para aquela criança que desregula quando sai do local e da situação de segurança, quando ela se sente desprotegida, tá? Então tem o Amyris, que é um tipo de sândalo, tem o bálsamo, que também é uma madeira, então aqui são madeiras. Então, o que que vão fazer para a criança? Dar de novo a casca, dar a sensação de proteção, dar a sensação de proteção e de pé no chão, tá? A semente do coentro, que eu já falei, que são especiarias, né? O coentro é uma especiaria e que quando a gente está morrendo de medo, o que que dá? Aquela sensação de aperto na boca do estômago, né? O estômago dói. E aí, relaxa a musculatura do estômago, relaxa a mucosa do estômago. Então, isso tranquiliza, diminui a produção de secreção gástrica. A magnólia, que é uma flor maravilhosa, rara, né? Então, a gente tem que olhar para esse vidrinho aqui com muito carinho, com muita gratidão, porque ele vai lá e faz um carinho na criança, e como se estivesse colocando a criança no colo. Vem cá, tá tudo bem, vamos conversar, vai ficar tudo bem, e a criança consegue se acalmar. E por que do óleo de coco fracionado? Porque é para passar na pele, né? É para passar na pele, aí absorve, aí a criança também passa um pouquinho na mão, inala e rapidinho começa a se acalmar, tá? Então a situação de birra, quando a criança começa a se jogar no chão, né? Começa a não colaborar. As crianças que não são cooperativas e fora de controle, isso aqui é para aquelas situações horrorosas que às vezes a gente vê e se coloca no lugar, no pior lugar do mundo, o lugar do julgador. A gente não tem o direito de julgar. A gente não tem o direito de julgar. A gente não sabe se aquela situação é uma situação de descontrole, porque a gente está falando de um autista que está em pânico, porque aquele ambiente, o ambiente, as pessoas em volta, o barulho, o excesso de luz, né? Deixam desconfortável, machucam o ouvido, machucam o olho por causa da própria sensibilidade que o TEA causa, né? E aquilo muda completamente a percepção de segurança, né? Ou se é realmente a falta de limite. Então, a gente não sabe quem é aquela pessoa, então a gente não pode nunca julgar, né? Raiva, frustração, sim, porque a Aline falou que hoje é tudo imediatista e muitas vezes são pais excessivamente permissivos e que não sabem falar não, não sabem explicar o do porquê não. Não adianta falar não, porque não. A gente não aceita o não, porque não? Não, mas eu preciso entender o porquê do não. Não, agora não é o momento, agora a gente vai fazer alguma outra coisa, então tem que explicar, porque aí a criança sabe lidar com frustração, tá? E para questões de alteração de humor e de percepção. O Stronger, que é a blindagem da imunidade da criança, tá? Então, como a criança não tem indicação de usar o On-Guard, né, que é para maiores de 6, 7 anos por questões de sensibilidade neuronal mesmo, né? Ali a gente tem o alecrim. Então, tem o cedro, que vai dar o pé no chão, a liceia, que tem uma ação anti-infecciosa super importante, o olíbano, que tem uma ação anti-inflamatória importante, a rosa, que também protege, e o óleo de coco fracionado, tá? A liceia cubeba é muito, muito especial
para proteção e estímulo anti-infeccioso. E o olíbano, que é um protetor de DNA muito especial e faz uma blindagem. E vai melhorar a imunidade, meu Deus, vai melhorar a imunidade, né? Vai proteger contra situações de gripes e resfriados. Eu tô apanhando aqui do gato. E para aquela criança que já está na escolinha e está exposta o tempo inteiro, né? Vai para a creche e começa a ficar exposta o tempo inteiro. Essa criança precisa desse escudo, precisa dessa blindagem, vai melhorar muitos eventos. O Thinker, que é um queridinho meu, que eu também uso e que eu também fiquei sem o meu, porque eu emprestei para um colega preparar uma aula e ele ficou encantado. Então é só para crianças? Não, a gente usa. Eu uso muito, fiquei sem o meu, preciso providenciar outro. Porque eu uso na hora que eu vou sentar para estudar, para preparar as minhas aulas, para fazer as coisas que demandam da minha concentração ali naquele momento. Então, ele tem o vetiver, que vai lá, coloca o meu pé lá na profundidade, me conecta. O hortelã-pimenta, que me expande concentração, por quê? Porque aumenta a oxigenação cerebral. A clementina, que aumenta a minha sensação de bem-estar, então eu tenho que estar muito concentrada, tenho que estar muito foco, mas eu tenho que estar me sentindo muito bem. O alecrim, que modula a minha frequência de onda cerebral e me coloca na faixa de alta produção, me libera o neurotransmissor que chama acetilcolina, que é o da alta produção cerebral. E óleo de coco fracionado para eu poder passar no meu corpo. E vai ajudar a controlar aqui situações de quem tem dificuldade de concentração, de quem está com dificuldade de clareza mental, né? E colocar o cérebro na zona de atividade ideal. Quem tem de mais vem para o ideal, quem tem de menos vem para o ideal. Então, ele é maravilhoso. É só para criança? Não. Acabou? Acabou. É isso, gente. É isso. Era isso que eu tinha para contar. Gente, que aula! Meu Deus, tô aqui, ó, anotei muita coisa, doutora Lud. Obrigada, obrigada, obrigada. Todo mundo aqui impactado. E nós colocamos, doutora Lud, os 3 olhos, porque, gente, agora eu tenho uma novidade. Agora eu voltei para trazer notícia boa, tá? Voltei aqui para falar de coisa boa. Então, eu tenho certeza que, principalmente, os convidados estão aqui. Meu Deus, eu preciso de tudo isso. Se nós já conhecemos esses olhos, estamos assim, né? Meu Deus, ela foi falando e eu fui passando. Cada hora eu estava passando um aqui, então, da minha caixinha. Eu tenho uma novidade muito boa para você que é convidado. Então, se você é convidado, quer experimentar, quer conhecer essas maravilhas, primeiro, conversa com a pessoa que te convidou, para ela te dar direitinho, né, o caminho para você adquirir esses óleos. Como a gente fala, gente, é muito simples, né, para você adquirir, você pode ser um cliente preferencial, ter pontos de fidelidade ali para você adquirir, trocar por outros produtos nos próximos meses, e você também, né, nós fazemos